foi, né, um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro e que hoje é adversário do presidente, deu declarações muito graves, até mais graves do que as declarações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Se ele conseguir provar, se Paulo Marinho conseguir provar essas declarações, quais serão os próximos passos? Que são graves, são muitas. Ele diz que tem provas para isso. O nome das pessoas, citou muitos advogados, inclusive aqui de São Paulo, que teriam sido consultados. É uma situação realmente extremamente difícil. De um lado, tem os dados do COAF, do inquérito, que já estadia há muito e está trancado, porque por uma ação, diversas ações, se não me engano, 10 até hoje feito por Flávio Bolsonaro para impedir, porque mostram aquelas transações que comprovam a rachadinha que havia dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro sob controle do homem de confiança do pai dele, o Queiroz. Vale lembrar que o Queiroz morava numa favela no Rio de Janeiro, mas foi operado aqui no Hospital Albert Einstein e pagou em dinheiro sonante ali, pagou R$115.000. E até hoje mora no Morumbi, ninguém sabe quem o sustenta, quem paga os impostos e continua no tratamento no mesmo Hospital Albert Einstein. E há cerca de 3 semanas atrás, o site de Veja colocou uma gravação do senhor Queiroz, que é o homem de confiança do Jair Bolsonaro, porque os filhos não são nada, são extensões meramente do pai, em que ele agradece uma pessoa, não se sabe quem, que está pagando toda a sua sobrevivência, os gastos médicos, assim como os gastos da sua filha. Então, a questão que é claro é que é uma Orcrim, há uma organização criminosa que está lá no Palácio do Planalto e que antes estava no Rio de Janeiro, numa relação entre a família Bolsonaro e as milícias, né? Adriano, por exemplo, aquele que morreu na Bahia, o capitão, ele recebeu a mais importante comenda do Rio de Janeiro, a comenda Tiradentes, do Flávio Bolsonaro, que o visitou na prisão, inclusive. Então, a questão toda, em resumo, é o seguinte: você tem as investigações do COAF, as denúncias feitas por Sérgio Moro. Recorde-se que o Bolsonaro tinha dito assim: você tem 27 superintendentes, eu só quero uma. Como se a superintendência fosse do ministro da Justiça. Ele não entende as relações de governo, ele acha que é tudo a questão pessoal. Queria para ele do Rio e as denúncias de Paulo Marinho. Ou seja, nenhum presidente na história da República, desde 1889, teve tantas acusações gravíssimas de crimes contra a Constituição e do Código Penal como o Bolsonaro. É impossível que ele permaneça na presidência da República. É um homem criminoso contra a Constituição e é marginal porque está à margem da lei.